Saudamos a todos com a paz do Senhor. Somos agradecidos a Deus por esta tão grandiosa oportunidade que Ele nos dá e também por mais um ano de vida, né? Estamos alegres também que o Senhor concede a nossa irmã Verônica, bendito seja o nome do Senhor, completando mais um ano de vida, mais um ano diante de Deus, e é motivo de estarmos alegres, ouvindo essas coisas, também louvando a Deus como já temos feito. Louvado seja Deus. Vamos ler um texto sagrado no Evangelho que foi escrito por Lucas, no capítulo 7, o versículo 36 em diante, dando continuidade ao que nós estávamos ouvindo. Alguns irmãos, pessoas amigas que também estão acompanhando pelo Face, pelo Instagram da igreja, na Assembleia de Deus em Bento Fernandes. Que Deus abençoe a cada um, como a irmã Cidinha, que está lá em Parnamirim, mas estava vendo aí, e outros irmãos e irmãs também. Graças a Deus. Então vamos ler a palavra, Evangelho, escrito por Lucas, capítulo 7, verso 36 em diante, a gente lê assim. Um fariseu convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus entrou na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face? Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça, não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta
com perfume ungi os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse Jesus à mulher: os teus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, ou a tua fé salvou você. Vá em paz. Graças a Deus, irmãos. Somos agradecidos e devemos ser pela Escritura, isto é, pela palavra ou pela Bíblia. Porque Jesus disse aos judeus certa vez, de acordo com João, o seguinte: vocês examinam as Escrituras porque cuidam ter nela ou por elas, as Escrituras, a vida eterna. Os judeus estavam questionando Jesus se ele era quem dizia ser ou não, ou seja, aqueles que estavam debatendo com Jesus ali não acreditavam ser Jesus o Salvador, o Cristo, ou seja, o Messias de Deus, o prometido. E eles questionavam, e Jesus disse: olha, vocês examinam as Escrituras porque cuidam ter por elas a vida eterna. E são elas, disse Jesus, que dele, que de mim, disse ele, testificam. Ou seja, Jesus estava dizendo, é a própria Escritura que fala de mim. Né? E nós dissemos, graças a Deus pela Escritura. Em um outro momento, Jesus disse que quem conhecer a verdade o libertará. E Pilatos, de acordo também com João, certa vez, quando já havia prendido Jesus já tinha sido surrado, né? E tem um momento que Pilatos diz: que é a verdade? E como disse, Jesus disse que quem conhecer a verdade o liberta. E Jesus disse que a palavra de Deus, né, na oração do capítulo 17, Jesus disse: santifica-os na verdade. Aí ele diz ali: a tua palavra é a verdade. Em outro momento, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, graças a Deus pelas Escrituras. Esse evangelho, como os outros, Marcos e Mateus, eles são bem um tanto parecidos na sua escrita, né? E o de João é diferente um pouco, não é no mesmo formato a escrita, mas encontramos no evangelho lido, que foi escrito por Lucas, alguns pontos, tem muitas coisas, se possível falaremos algumas coisas sobre Jesus. O que Lucas escreveu a respeito de Jesus, né? Que Jesus nasceu de uma virgem, sem a participação masculina no seu nascimento. Né? Acredito que eu não estou falando coisas estranhas. Acredito que muitos dos que ouvem, por que não dizer todos, conhecem isso. Que Jesus, ou melhor, Maria, estava certamente na sua casa um dia, e chegou o anjo, que o Evangelho dá o nome
de Gabriel e saudou Maria. A depender da tradução, ele disse, salve agraciada. É a saudação. Né? E a narrativa diz que ela se espantou com aquela saudação. Ela ficou assim, que saudação seria aquela? E aí Gabriel começa a conversar com ela e disse, olha, você vai dar à luz um filho. E começou a dizer, e ele será grande, ele será príncipe na casa de Jacó, ele vai sentar no trono de Davi. Começou a dar as características. E aí ela, da vez que ela diz, olha, mas tudo bem, mas como será isso? Porque até aquele momento ela estava comprometida em casamento, que nós hoje chamamos de noivo, né? Ou noiva, com José. No entanto, ela ainda não estava casada. E ela faz esse questionamento ao anjo. Como será isso? Visto que não tenho relacionamento, no caso de prática sexual, com homem algum. E Gabriel disse para ela que ela não se preocupasse. Estou contando a história, não estou lendo, mas a história é essa. Né? Então, o anjo disse, olha, quando eu disse, não é que está escrito que o anjo disse, não se preocupe, não disse exatamente não se preocupe, mas ele disse, ó, descerá sobre você o Espírito de Deus, né? A sombra do Todo-Poderoso a cobrirá, pelo que o menino ou o ente, de acordo com a versão, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E no terminal da história ela diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a sua vontade. E como se sabe, como disse, eu não estou contando nada de estranho, ela engravida. Ela engravidou. E deu à luz, no capítulo 2 do Evangelho escrito por Lucas, né? Jesus nasce. Essa conversa de Gabriel é no capítulo 1, né? Versículo 26 ao 37. No capítulo 2, versículo 8, a gente já está lendo que numa noite, enquanto alguns pastores, literalmente pastores de ovelhas, estavam guardando o seu rebanho no campo, né, porque os pastores trabalhavam de dia e de noite, a depender da quantidade de pastores, certamente havia um revezamento, porque tinha que cuidar de ovelhas de dia e tinha que cuidar à noite, para também pastorar dos animais que matavam, lobo, enfim, cachorros, etc. Por isso a gente lê no capítulo 8 de Lucas, que naquela noite, na noite em que Jesus nasceu, apareceram anjos, que chega a dizer que é os exércitos, um exército de anjos, né? No dia em que Jesus nasceu, e deram a notícia a alguns pastores que ali estavam. E naquele momento, queridos ouvintes, aqueles anjos já deram 3 informações importantes sobre Jesus. Quando eles informaram do nascimento de Jesus, eles disseram, olha, fiquem alegres, porque hoje vos nasceu. Aí eles disseram, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 3 títulos ali, os anjos já informaram a respeito daquele recém-nascido. Que ele é, primeira coisa, Salvador, Cristo, que equivale a Messias, o enviado de Deus, né? O hino que o nosso irmão cantou, o primeiro dessa última remessa, ele disse, Deus enviou, então enviou ali, o enviado é o Cristo. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Né? Jesus nasce, de acordo com, a gente aprende com Mateus, que o anjo, quando fala com José, ele diz para ele assim, olha, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, que significa salvação. O nome Jesus, Salvador. Né? Porque
Lhe darás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A história que o nosso irmão Marival trouxe nessa noite, como ele bem colocou, o homem era um paralítico. Porém, a primeira frase que Jesus diz para ele é: filho, os teus pecados te são perdoados. É o Salvador agindo. É o Salvador exercendo literalmente a sua função. Salvador salva. Haja vista nas praias onde há perigo, onde tem salva-vidas. As funções deles é salvar vidas. Então Jesus é o nosso Salvador, é o Salvador dos pecadores. Quem se reconhece pecador tem a oportunidade de ser salvo em Cristo Jesus. Ato seguinte, irmão, segundo consta, com 8 dias de nascido, o menino homem, o menino macho, masculino, ele era levado ao templo para fazer um procedimento chamado circuncisão de um pacto que Deus havia feito com o pai daquele povo, os israelitas, com Abraão há muitos anos, antes de Jesus nascer. E ao 8º dia, os pais de Jesus, Maria e José, levam ao templo e lá tinha um homem chamado Simeão. Isso a gente encontra ainda também no capítulo 2 de Lucas, no verso 25 ao 35. Esse Simeão, Deus tinha falado com ele e dito a ele o seguinte: olha, você não vai morrer enquanto você não vir ou você não ver o Salvador, o Messias. E no dia em que José e Maria o levaram, portanto, 8 dias após o nascimento, levaram Jesus para proceder segundo a lei, que é a circuncisão, Simeão estava lá. E Simeão, quando veio, irmão, o Espírito Santo fez o contato, revelou ali. Louvado seja o nome do Senhor. E diz o texto, a narrativa de Lucas, capítulo 2, 25 em diante, que Simeão pega Jesus com 8 dias de nascido nos braços e dá graças a Deus, e dá glórias a Deus. E dentre as palavras que Simeão diz, ele diz assim: Senhor, despede o teu servo em paz. E eu amo, irmãos, porque ele diz assim: pois já os meus olhos, palavra de Simeão de acordo com Lucas, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Que coisa linda, irmãos. Ele chamou Jesus de salvação de Deus. É o que se diz, Jesus é a salvação em pessoa. Mas é o que vinha sendo anunciado. O anjo diz: ela dará à luz um filho, porás o nome Jesus, porque ele salvará. Quando ele nasce, os anjos dizem aos pastores: eis que trago-vos nova de grande alegria, que será para todo o povo. Outra coisa que faz me alegrar é que os anjos disseram aos pastores: a notícia que eu trago é para todos os povos. É que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. E Simão o chama de salvação, porque os meus olhos viram a tua salvação. E depois daquele cerimonial, eles vão embora. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus aparece já no capítulo 4, de Lucas, já em outra cena, em outro momento. Ele chega na sinagoga em Cafarnaum, cidade onde ele morava, Marival. Jesus morou um bocado de dia ali, antes de se revelar, ou seja, antes dele se revelar no sentido, antes dele começar o ministério, ele morava em Cafarnaum. Por isso que muitas vezes a gente lê, chegando outra vez em Cafarnaum, como o senhor leu. Ele andava e voltava. Uma de suas residências era em Cafarnaum, cidade marítima, como diz a narrativa. Então, quando Jesus volta do deserto, após ele ter sido batizado nas águas, passado 40 dias de jejum, e vencido, podemos dizer, o primeiro embate frente a frente ali com Satanás, porque diz que ele se ausentou por um momento, e a Escritura nos dá respaldo,
que ele passou por outras tentações, porque diz o texto sagrado que em tudo Jesus foi tentado, por isso ele nos compreende. Glória a Jesus. Tá certo? Então, quando Jesus volta do deserto, que aí ele vai, digamos assim, ao primeiro, como a gente vamos dizer, o primeiro culto numa sinagoga, dão para Jesus um rolo de livro do profeta Isaías. Ele faz a leitura de um texto onde ele diz, onde ele lê: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar aos pobres, para anunciar o ano aceitável do Senhor e anunciar liberdade aos cativos. Deve ter outras palavras, porque eu não estou lendo, eu estou falando. Quando Jesus lê esse texto, aí ele disse: hoje se cumpriu essa escritura nos olhos de vocês. Com isso, irmão, sabe o que acontece? Jesus foi expulso da sua cidade. Nazaré, na verdade. Jesus não ficou, eu confundi aqui, isso aconteceu em Nazaré. Isso, Lucas 4,14. Quando ele lê esse texto que diz que aquela escritura se cumpriu, ele estava dizendo: eu sou o Messias. E aí o que é que aquele povo faz? O expulsam. Literalmente, rechaçaram, expulsaram Jesus dali. E Jesus sai. É lindo. Quando mandavam Jesus embora, ele ia, mesmo ele sendo o Senhor. Porque em outro momento, quando ele liberta o gadareno, os gadarenos, né, o povo que morava ali, os moradores de Gadara, disseram: sai daqui, e eles saíram. E em Nazaré não foi diferente. Só o que é que acontece? Aí sim, agora ele vai para Cafarnaum. Ele vai para a sinagoga em Cafarnaum e é recebido lá. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E uma vez que ele chegou em Cafarnaum, irmãos, ele estava na sinagoga, que equivale a uma congregação nos dias de hoje, porque tinha o templo lá, chamado Templo de Salomão, que hoje pode ser o Templo Central, mas tinha sinagogas, que equivalem às congregações. E Jesus em Cafarnaum entra na sinagoga e estava lá, ensinando as pessoas. E aí entra um homem, diz a narrativa, com um espírito de demônio denominado espírito imundo. E aí Jesus libertou o homem, ordenou que aquele espírito imundo saísse daquele homem e o homem ficou liberto. E aí houve espanto e ao mesmo tempo alegria, né? Ato seguinte, ele vai à casa de Pedro. Quando ele sai dessa sinagoga, ele vai à casa de Pedro. E lá quando eles chegam na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava com febre, de acordo com os evangelhos. E Jesus pega na mão dela e cura. E ela serve-o. Diz a continuidade do texto que no final da tarde, aí já com a notícia do homem que chegou com um espírito imundo e que foi liberto por Jesus, Jesus não quis conversa com eles e só fez dizer: eu te ordeno, sai. Curou a sogra de Pedro. Diz que no final da tarde, ao pôr do sol, tinha muita gente na frente da casa de Pedro, com muitas enfermidades. E Jesus curou a todos, cumprindo aquela profecia. E o texto que ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, para falar aos pobres, para pôr em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Queridos, eles dormem. E diz o texto que de manhã logo cedo, como a gente diz, estava assim de gente na frente da casa de novo. Aí Pedro olhou assim, Jesus não estava onde ele tinha dormido. Aí Pedro certamente já tinha a manha, como diz, vai procurar, encontra Jesus. Ele estava fazendo, sabe o que? Diz o texto, de acordo com Marcos, que ele estava orando bem cedinho. Uma espécie de matutino. Jesus orava logo cedo. Pedro acha Jesus aí diz: Senhor, o povo tem muita gente te buscando. Ele disse: vamos para a aldeia vizinha, vamos para outro canto, nós não vamos ficar aqui não.
porque convém que eu vá para lá também pregar. Ele diz, porque para isso eu vim. Isso revela que Jesus era consciente de sua missão, que era estar sempre divulgando o ano aceitável do Senhor. Não só num canto, ele não ficava fixo, né? É tanto que já tinha muita gente, e o apóstolo, né, o discípulo, Pedro diz, tem muita gente ali. Jesus diz, não, vamos para outra aldeia, para que lá eu também pregue. Não foi ficar num canto só. Jesus podia ter se plantado num canto e quem quiser vir, e muita gente ia vir. Mas ele fazia questão de sair de aldeia em aldeia e de cidade em cidade. E Jesus vai libertando vidas, e ensinando, e libertando, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós lemos no capítulo 7 a história dessa mulher. Ele, lá em Nazaré, foi rejeitado pelo povo da cidade, literalmente mandaram ele se retirar, e ele foi. Os fariseus passaram a acompanhar Jesus onde ele estava, mas em oposição. É tanto que na questão do paralítico, quando Jesus disse, os teus pecados são perdoados, alguém se levanta e diz, por que ele está blasfemando? Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Ah? E geralmente eram escribas e fariseus. Porém, na leitura que nós fizemos, no capítulo 7, um fariseu, e é tanto que o versículo 30, né, o versículo lido, o versículo 36 começa dizendo assim, o texto. E um fariseu convidou Jesus para ir jantar na casa dele. E Jesus foi. Mesmo sabendo que aquele homem não era amigo, ele era um camarada do contra. Mas convidou, Jesus foi. Versículo 36. Um fariseu convidou Jesus que fosse jantar com ele. E Jesus não correu, irmão. Jesus foi. Era costume deles, irmãos, entre si, quando convidavam um ao outro, e ainda hoje, você vê até em reportagem, o judeu, aquele povo do Oriente, se encontram, eles se beijam na face. A maioria das versões, se for a RC, ao meio da Revista e Corrigida, por exemplo, ela diz com ósculo, né? O ósculo santo, que é um beijo santo, um beijo de saudação entre eles. Jesus chega na casa de Simão, esse outro Simão aqui, né? E Simão não faz isso. Também, devido à situação da época, eles andavam muito a pé, era essa saudação inicial e geralmente dar água para quem vinha chegando, principalmente se fosse convidado, como Jesus não foi. Jesus era um convidado de honra, por assim dizer. Não é? Jesus não foi como Pimenta, como se diz por aqui. Fulano, tu vai para o aniversário de Beltrano? Eu disse, eu não vou não, que eu não fui convidado e eu não sou Pimenta. Não é? Não, mas Jesus não foi como Pimenta, ele foi como convidado. Não é isso? E acontece o quê? Que o Simão não fez essa recepção com Jesus. E Jesus vai para a mesa, tudo bem. Só que, nessa questão, como nós lemos, eles estão à mesa e uma mulher da cidade, que a tradução diz aqui, uma pecadora, na verdade ela era uma prostituta, soube que Jesus estava na casa daquele homem, do Simão. E o que é que ela faz? Ela entra e quando localizou Jesus, de acordo com o que lemos, ela chega por detrás. Aí fica uma questão esquisita, porque na verdade, ao que se indica, a forma que ele sentava era como que no chão, né? Numa esteira assim. Por isso essa questão dos pés de Jesus fica um pouco para trás. Aí ela começa a chorar nos pés de Jesus, que por interpretação estava empoeirado. Por isso que quando chegava na porta, né, se dava água para lavar os pés, para entrar na casa. O que não aconteceu com Jesus, porque o Simão que o convidou não deu a água, nem sequer salvou. A mulher chega, pecadora, aí a mulher é uma pimenta, porque ela não foi convidada e aí mesmo assim ela entrou.
e começou a chorar nos pés de Jesus. Aí as lágrimas dela iam tirando as poeiras e, de acordo com o que a gente leu, como está escrito, ela tinha cabelos grandes e começou a enxugar os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Ela tinha, também o texto diz que ela levou um vidrinho com um perfume, e que se entende, né, os estudiosos estudando sobre esse perfume, era um perfume caro, né? E ela levou, tinha também a questão do óleo, né, que era para dar às pessoas quando era convidado para ungir a cabeça e tal. Simão não faz nada disso. Aí a água foi as lágrimas dela, enxugou com os próprios cabelos. O Simão não dá o óleo para ungir e ela pega esse perfume e começa a colocar em Jesus. Aí vejam o que o homem que o convidou, que ele era do time dos fariseus, ele diz, a narrativa da Almeida diz, a revista corrigida diz que ele arrazoava ou murmurou no coração dizendo sobre a mulher e sobre Jesus. Ele diz assim, se esse fosse profeta, né, bem saberia que essa mulher que está tocando nele, porque é uma pecadora. Quando ele fala assim, ele está dizendo, esse camarada nem profeta é. Porque os profetas, os homens de Deus, nos dias de Jesus, até que ele chegasse, não andava muito na cidade. A gente lê de Elias, de Eliseu, que tinha uma casa fora da cidade, né? Até com o sinônimo de separação do homem consagrado. Eles vinham à cidade para dar um recado, uma mensagem e voltavam. E Jesus foi até acusado de ser amigo, né, de pecadores e de andar e comer com eles. E Jesus fazia isso, né? Porém não se envolvia com o pecado. Porém os que o queriam ouvir, ele estava sempre lá. Aleluia. E quem procurava Jesus, ele não o desamparava, como está escrito, aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Nós vamos procurar terminar, irmãos. A mulher está lá fazendo isso, e o homem vê, Simão vê, malda, pensa no coração. Se esse fosse profeta, bem, né, saberia quem e qual é a mulher que está fazendo isso com ele. Ou seja, ele não aceitaria, é isso que ele está querendo dizer. A irmã, Jesus que conhece a intenção dos homens, e ele já conhecia, quando Simão estava assim, aí Jesus começa a falar, diz, Simão, eu tenho uma coisa para lhe perguntar. E ele, diz, mestre, pode dizer, Senhor, diga, mestre. Aí Jesus conta a seguinte parábola. Simão, um credor, ou seja, um homem que empresta dinheiro, tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, vamos colocar 500 reais. E outro 50 para a compreensão. Aí os dois, tanto que devia o que tinha pego emprestado os 500 e o que tinha pego os 50, nenhum dos dois tinha condições de pagar a dívida. Sabe o que isso está falando, irmão? Que as nossas dívidas de pecado diante de Deus, se alguém peca mais ou peca menos, mas nenhum de nós tem condições de pagar essa conta a Deus. O salmista já dizia no Salmo 49 que ninguém pode remir a seus irmãos, mesmo com a grande quantidade de fazenda que tenha, porque os recursos se esgotariam antes. Salmo 49. Então, Jesus conta essa história para ele, essa parábola. E como o credor olhando, nem o que tomou 50 emprestado, nem o que tomou 500 tinha com que pagar, o credor, o emprestador hoje, o agiota, pode por assim dizer, perdoou a ambos. Aí Jesus pergunta, Simão, qual dos dois perdoados você acha que vai amar mais o credor? Interessante que credor nessa história é Deus. Se for olhar pela compreensão do texto, o credor é Deus, que é quem perdoa-nos. E os que tomam emprestados são os pecadores. Mas a pergunta de Jesus para ele foi, qual dos dois perdoados vai amar mais? Ele disse, cuide o que é quem devia mais. Aí Jesus disse, você disse bem. Aí começa, tem gente que diz assim, é costume nosso dizer, Jesus não lança enrolho. Vamos analisar as palavras de Jesus a partir de então. Aí Jesus disse assim para Simão, Simão, está
Mas vendo essa mulher, aí Jesus começa e cobra as 3 coisas. Ó, Jesus disse, eu cheguei na sua casa, você não me beijou na face. Ela, desde que entrou, não para de beijar os meus pés. Jesus está cobrando ou não está cobrando? Tá. A segunda pergunta que, ou não é nem pergunta, a segunda afirmação que Jesus faz diz, tu não me deste água para lavar os pés. E era algo comum, como eu falei. Ela tem lavado os meus pés com as próprias lágrimas e enxugado com os seus cabelos. E faz a terceira cobrança, que era normal mesmo. Você não me deu óleo para me ungir. Ela tem derramado esse perfume em mim, tem me ungido com esse perfume. Aí ele diz, portanto, Simão, os seus muitos pecados. Eu acho lindo porque nessa expressão de Jesus, portanto, os seus muitos pecados lhe são perdoados. Jesus não disse que ela não tinha pecado, disse que ela tinha e que tinha muito, mas que estavam perdoados. Porque Ele é Salvador, porque Ele é perdoador. Como o irmão citou, Salmo 85, verso 6, porque o Senhor é bom e pronto para perdoar. Ela tem muito pecado, Simão, mas está perdoado. Glória a Jesus. E aí depois deixa de falar com Simão e diz diretamente a ela, mulher, a tua fé te salvou. Pode ir em paz. Meus queridos, o que isso nos ensina? Que eu e tu, se nós nos reconhecemos pecadores, Jesus é o mesmo. Como está escrito, Jesus Cristo é o mesmo. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então se Ele é o mesmo, se Ele perdoou a Simão, ao próprio Simão se converteu depois, não sei, mas se Ele perdoou aquela mulher, se perdoou a tantos, em vez de curar primeiro, eu sendo um pecador reconhecendo isso, Ele perdoa a mim, a você e a todos quantos vierem a Ele, e é assim que cremos, que Deus nos abençoe.